Orar mais uma vez. Senhor, assim como diz essa canção, nós clamamos ao Senhor que derrame sobre nós graça. Abre os nossos olhos e ouvidos para a gente poder aprender da Tua palavra. Que só Jesus Cristo seja visto e ouvido hoje aqui, como a gente clama ao Senhor todas as semanas. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, na escola bíblica a gente tem alternado os temas de aula. No momento, o pastor Anísio está falando a respeito de personagens bíblicos. Hoje foi quem mesmo? Rapaz, esqueci, faz 5 minutos que acabou a escola bíblica. Não esqueci não, né? Áquila e Priscila. Priscila e Áquila, já me corrigiram lá, né? Tá certo, pastor? Tá, né? Olha aí, tem a gente prestando atenção na aula. E quando eu venho ministrar aula, a gente está caminhando numa série falando sobre cosmovisão cristã. E quem está frequentando a escola bíblica já ouviu essas perguntas. E eu quero fazer aqui, começar essa nossa meditação com algumas das perguntas que a gente tem pensado na nossa escola bíblica. E você já se fez ou já ouviu essas perguntas? Perguntas assim, do tipo, o cristão, crente, mas aquele crente mesmo, discípulo de Cristo, sabe aquele crente mesmo? Tipo eu e você assim. A gente pode gostar de música do mundo? A gente pode ouvir, gostar de música aqui. O que é música do mundo? Música não é de igreja, né? A gente pode gostar de um Phil Collins, a gente pode gostar de um Joe Bonamassa, a gente pode gostar de um Led Zeppelin, para quem gosta aí, né? Pink Floyd, um rock mais progressivo. Será que a gente pode? Essa é uma pergunta, é uma dúvida muito comum na nossa vida. Na vida de pessoas que não conhecem o Evangelho e na vida de pessoas que conhecem o Evangelho. É uma dúvida sincera. Sabe, essas coisas, essas perguntas passam na nossa cabeça, mas não são só elas. Será que o crente ele pode ir assistir a um espetáculo de dança? Um espetáculo de balé, por exemplo? Ópera? Será que o crente ele pode ir, né? Eu falei aqui, citei algumas bandas e alguns grupos de cantores que cantam música secular, e eu não gosto dessa expressão, e se você está frequentando a escola dominical, você sabe por que eu não gosto dessa expressão, já expliquei, né? Mas será que a gente pode ir assistir? Pô, eu gosto muito de um cantor chamado Joe Bonamassa. Ele é muito bom. Os músicos que tocam com ele são muito bons. Se ele vier para o Brasil, será que eu posso fazer um financiamento para comprar um ingresso e assistir o show dele? Porque eu sou crente. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso gostar de teatro? Tem gente que gosta, né? Será que crente pode gostar de teatro? Será que crente pode essas coisas? Ou isso tudo é coisa do mundo? Será que gostar dessas coisas é ser mundano? E será que se abster dessas coisas é ser espiritual? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Primeira carta de João, pouquinho antes de Apocalipse ali. Então, se você está com dificuldade, vai no último livro que é Apocalipse, daí volta um pouquinho, você vai encontrar ali a primeira carta de João. No capítulo 2, a gente vai ler os versículos 15, 16 e 17. Um texto muito conhecido, mas que nos ensina muita coisa. Primeira carta de João, capítulo 2, 15 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Desde o início da carta, o João ele vem trazendo à memória dos seus leitores uma necessidade, a necessidade de você viver, agir como um cristão. Se você professa ser cristão, então você deve agir como cristão. E ele vem falando a respeito de amor ao próximo e a respeito de tantas coisas, e ele fala assim, um novo mandamento eu trago a vocês, amem ao próximo, mas esse mandamento não é novo, ele é antigo também, e tudo mais, e ele vem falando a respeito disso, e dentro desse ensino, a base desse ensino de João é, guarda os mandamentos de Deus, obedece aí, obedece, porque é isso que o discípulo de Cristo faz. Se você ler um pouquinho antes o texto, um pouquinho que vem imediatamente antes desse que a gente leu, 12 a 14, João escreve para incentivar os cristãos a viver em santidade. E ele dá alguns motivos. Ele fala assim, ele usa 3 expressões, mas ele está falando para o mesmo grupo de pessoas. Então ele usa pais, filhos e jovens, é isso? Eu vos escrevo, filhinhos, né? Eu vos escrevo, pais eu vos escrevo, jovens eu vos escrevo. Mas não são 3 grupos diferentes, é o mesmo grupo, mas ele se refere a esse grupo de maneiras diferentes. E ele vem trazendo um encorajamento para que esse grupo de pessoas, os leitores dele, eles caminhassem em santidade, se esforçassem para viver em santidade, e ele dá os motivos. Ele fala, porque os pecados de vocês foram perdoados, porque vocês são fortes, e porque vocês já venceram o maligno. E é por causa dessas coisas que vocês agora devem se esforçar para viver em santidade. Aliás, é só por isso que vocês conseguem viver em santidade. Agora, para e pensa um minuto, porque a gente precisa espremer aqui essa informação. Imagine soldados. Soldados que foram para uma guerra. Soldados que foram para uma guerra fora do seu país, foram em outro país lutar. E imagine que esses soldados venceram a guerra lá naquele outro país. Eles venceram o exército inimigo naquele outro país. Beleza, eles são vencedores. A guerra já acabou. O inimigo já foi derrotado. Mas eles ainda precisam voltar para casa. E essa volta para casa, certamente, ela é permeada de diversos perigos. Então, vencer a guerra no outro país não garante que esse soldado vai chegar vivo em casa. E se ele está voltando e o navio afunda? E se ele está voltando e o avião cai? Eu sei lá o que acontece. Isso são perigos. Ele já é vencedor, mas ele ainda tem uma trajetória para voltar para casa e ele não pode se desviar da rota, porque senão ele não chega em casa. Assim, meus irmãos, é a vida do cristão, é a nossa vida, a vida do discípulo de Cristo. Nós já vencemos o inimigo, mas os nossos amores ainda são desordenados. A nossa vida ainda é cheia de desejo e engano. Desejo e engano. E do mesmo jeito que aqueles soldados caminham para voltar para casa, nós caminhamos para voltar para nossa casa, para o nosso Pai Celestial. E esse é o caminho que a gente chama de santificação. E a gente não pode se desviar dessa rota. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós somos vencedores, mas os nossos amores ainda estão desordenados, a gente está caminhando em santificação, e nessa caminhada a gente precisa intencionalmente reorientar os nossos amores. E isso é algo que a gente faz
dia após dia. E João, ele começa esse texto dizendo assim: não amem o mundo. Uma carta, a gente nunca lê, eu já falei isso, né? Um pedaço hoje, depois um parágrafo amanhã, aí lá 5, 6 dias depois a gente lê mais um pedacinho, tá? Leva um mês para terminar uma carta desse tamanho, um e-mail, né? Uma mensagem no WhatsApp. Não, a gente pega e lê inteira. Assim, as cartas que a gente tem na Bíblia. Então, para a gente compreender e ter uma visão mais assertiva, mais acertada, assim, mais detalhada, a gente precisa ler, pegar a carta de João e ler ela inteirinha. Então fica aí, né, o desafio. 5 capítulos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 capítulos, uma semana você lê um capítulo por dia. Ou você pega, senta e lê. Vamos lá, vamos mudar o desafio. Você lê ela inteirinha e o capítulo 1 na segunda. Aí você lê ela inteirinha e o capítulo 2 na terça, e assim por diante. Aí você vai ver algumas coisas que parecem uma contradição. Porque, como eu disse, o João começa aqui no versículo 15 dizendo, fala assim, gente, é o seguinte, não amem o mundo. Só que, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, ele diz que Cristo amou o mundo. Vou até voltar aqui. Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E o mesmo João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que você certamente conhece, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou Jesus Cristo para ser morto pelo mundo. E daí João vem aqui e fala para você assim, não ame o mundo. Você pensa, mas como assim? Se Deus amou o mundo, se Cristo se entregou pelos pecados do mundo, por que eu não posso amar o mundo? E daí a gente vai pensar no que significa mundo. E eu já usei essa ilustração aqui. Se eu falar para você manga, o que você pensa? Talvez você pense na fruta. Talvez você pense na manga. Só o contexto vai dizer vai te mostrar o que eu estou falando. A palavra mundo, que aqui a palavra grega é cosmos, mesma coisa, tem vários significados. E nesse texto, a palavra cosmos, a palavra mundo, ela se refere ao sistema do mal. Um sistema que é organizado e governado por Satanás. Satanás, ele sempre desejou o lugar de Deus. Então ele vai fazendo cópias do que Deus faz. Só que são cópias distorcidas. E, assim, ele pensa que ele tem um reino dele, né? Mas não tem. É interessante que a única vez que a gente vê na Bíblia uma menção de que o diabo é dono dos reinos, essa menção sai da boca dele mesmo, quando ele fala para Cristo assim, todos esses reinos aqui eu vou te dar se você me adorar. Ele é o pai da mentira. Não tem reino nenhum. Mas ele gosta de mentir. Toda a criação de Deus é boa. Então, lá em Gênesis, você lê que em 6 dias Deus criou todas as coisas, e tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. Ele olhava, criava, olhava, é bom. Criava, olhava, é bom. E no final ele diz, é tudo muito bom. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que nada do que Deus criou é ruim. Nada é mal. Nada. A Bíblia está dizendo que tudo é muito bom. Mas a gente precisa, eu vou lembrar da nossa escola bíblica de novo, da Cosmovisão, e vou falar para vocês, citar para vocês 2 palavras, estrutura e direção. Estrutura é o que faz a coisa ser o que ela é. É a criação. Deus criou as coisas com uma determinada estrutura. Direção é o jeito que nós usufruímos dessa criação. Só existem 2 jeitos de usufruir da criação. Em obediência à palavra de Deus ou em desobediência à palavra de Deus. No mundo, que é esse sistema maligno governado por Satanás, toda a estrutura criacional que é boa,
é direcionada em desobediência a Deus. Então, tudo que é bom no mundo é usado em desobediência ao Senhor. Quer ver um exemplo? Casamento. Quem criou o casamento? Você sabe? Então, acho que você sabe, né? Então, pode falar. Quem criou o casamento? Isso. É por isso que o Estado não pode definir, qualquer país, qualquer Estado, não pode definir o que é casamento, porque quem criou o casamento foi Deus. E quando Deus criou o casamento, Ele estipulou uma estrutura para o casamento. Qual é a estrutura que Deus estipulou para o casamento? Um homem com uma mulher que deixarão a casa de seus pais, que serão fiéis um ao outro até a morte. No mundo, Satanás distorce e a estrutura do casamento é usada em desobediência a Deus. Você vê que no mundo, que é esse sistema maligno governado por Satanás, o casamento não necessariamente é de um homem com uma mulher. Não necessariamente eles saem da casa dos pais, o que é um erro terrível. E muito menos são fiéis um ao outro e o casamento dura até que a morte os separe. Aliás, infelizmente, o divórcio tem cada vez mais se tornado tão comum quanto o casamento, se é que se casam. Porque a corrupção da estrutura casamento chega ao ponto de que já não se casam mais, mas vão morar junto, porque se não der certo, cada um vai para um lado e continuamos amigos. Percebe como esse sistema distorce a estrutura da criação do Senhor? E usa essa estrutura em desobediência? Agora, João fala que a gente não deve amar o mundo. E aqui não se limita a gostar de alguma coisa. No começo eu perguntei assim, será que o cristão pode gostar de tal coisa? Gostar de tal coisa? Mas aqui, nesse contexto, amar o mundo significa criar vínculos com o mundo. Criar vínculos com esse sistema maligno governado pelo diabo. Amar o mundo é criar vínculos e aprovar aquilo que as pessoas fazem dentro desse sistema. Eu falei do casamento, mas olha só, tem mais uma coisa que é uma prática que infelizmente se torna bastante comum. Talvez você conheça alguém que age dessa forma. Pais e mães que permitem que o seu filho traga a namorada para dentro de casa e tenha relacionamentos de marido e mulher com a namorada dentro de casa. Ou a filha traz o namorado para dentro de casa e tem relacionamentos conjugais com o namorado dentro de casa. E esse pai e essa mãe ainda falam assim, melhor em casa do que na rua. Aqui eles estão em segurança. Corrompendo a estrutura que Deus criou. Esse pai e essa mãe, que eles fazem isso, meus irmãos, eles estão aprovando uma conduta que a Bíblia diz claramente que é pecaminosa. Relacionamento conjugal antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação, é pecado. E lá a mesma Bíblia diz que os fornicadores também não vão herdar o reino de Deus. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, porque amar o mundo é algo muito mais complexo e muitas vezes não é tão evidente como a gente pensa. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. João é enfático e diz, não amem o mundo e nem as coisas que existem no mundo. E ele está escrevendo essa carta não a incrédulos, mas a crentes. E você vai se perguntar assim, por que que ele está escrevendo para crentes e dizendo para eles assim, não amem o mundo? Por que que João escreveu essa carta? O Espírito Santo o inspirou a escrever, o Espírito Santo preservou essa carta para ela chegar até nós, para a gente ler, e através dessa carta Deus está falando para mim e para você, não amem o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Por que, se a gente é crente, se a gente é discípulo de Cristo, por que que é necessário bater nessa tecla?
Porque o mundo, meus irmãos, esse sistema de valores maligno, governado pelo diabo, ele é atraente. Atraente. Há uma frase atribuída a Basílio de Cesareia, que diz assim: não é possível tornar o inferno atraente. Então, o diabo torna atraente o caminho que leva até lá. Se eu perguntar para qualquer um, se você perguntar para qualquer um, até incrédulos, se a pessoa quer ir para o inferno, ela não quer. É impossível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. E por muitas vezes, lembra, a Bíblia fala aqui, o diabo é mentiroso e pai da mentira. E ele é tão especialista nisso, meu irmão, tão especialista nisso, minha irmã, que ele cria uma mentira que ela aparentemente é belíssima, ela chega aos nossos olhos com uma beleza, e por vezes acaba nos convencendo de que aquilo não é um sistema maligno, mas é bom. A gente não pode se enganar. O mundo, em vários aspectos, é atraente a mim e a você. Em maior ou menor grau, em áreas diferentes, mas existem atrativos no mundo, para mim e para você. E a gente precisa estar alerta, porque a palavra de Deus diz: não amem o mundo. Vamos lá? O mundo é um sistema maligno governado pelo diabo, e amar o mundo não é necessariamente gostar, mas é criar vínculos com esse sistema. Eu sou péssimo em matemática, em exatas, só que eu tive que estudar um pouco de estatística numa faculdade que eu fiz, e teve uma coisa que eu aprendi muito bem. Se chama eventos mutuamente excludentes. A Joyce está até dando risada ali, porque é tudo que eu sabia falar. Alguns de vocês sabem o que é isso, outros não. Então eu vou explicar. O que é um evento mutuamente excludente? É assim. Por exemplo, você está agora, nesse momento, aqui na igreja. Então você não pode estar em casa. Na sua casa, ok? É impossível você estar na igreja e ao mesmo tempo você estar na sua casa. Então, ou você está na igreja, ou eventos mutuamente excludentes é um exclui o outro. Um exclui o outro. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Criar vínculos com o mundo e, ao mesmo tempo, criar vínculos com o Senhor é impossível. Amar ao mundo e amar a Deus são eventos mutuamente excludentes. Ou você ama a Deus, ou você cria vínculos com Deus, ou você cria vínculos com esse sistema maligno. Esse ensino de João, ele está ligado, ele é o mesmo ensino que Tiago traz na carta dele, no capítulo 4, quando Tiago escreve assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É um grande engano, então, a gente pensar que a gente vai conseguir, como se diz por aí, permanecer com o pé em duas canoas. Não é possível. Tem um pastor que ele fala assim, falando de mundanismo, né, eu vou falar disso agora, ele fala assim: mundanismo, uma ilustração é canoa na lagoa. Canoa foi feita, o objetivo dela é estar na lagoa. O problema não é a canoa na lagoa, o problema é a lagoa na canoa. E se você está com o pé em duas canoas e essas canoas estão na lagoa, uma hora você vai cair na lagoa, não vai ficar em nenhuma canoa. Não dá para a gente criar vínculos com aquilo que agrada ao sistema maligno governado pelo diabo,
e ao mesmo tempo criar vínculos com o nosso Senhor. Agora, João fala umas palavras que são estranhas aqui. No versículo 16. Porque a semana passada eu falei algo parecido, né? Quem de nós chega para o outro e fala assim, rapaz, as concupiscências hoje estão me... quê? Concupiscência, essa palavra esquisita que a gente não usa no nosso dia a dia, é a mesma coisa que desejos desenfreados. Aqueles desejos que você não consegue controlar. Desejos ardentes. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 16, você vai ver que está escrito assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu e deu também ela ao seu marido. É a mesma estrutura que João está trazendo. Concupiscência dos olhos, vendo a mulher. Concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Ela olhou e viu que o fruto era desejável. Soberba da vida, que é você colocar em prática, dar vazão a esses sentimentos. Ela tomou e comeu. É a mesma estrutura. Desde o Éden nós temos problemas com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente deseja e com aquilo que a gente faz, que é resultado daquilo que a gente vê e deseja. 3 coisas: concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Tem um autor que ele escreve assim, as 2 primeiras categorias, concupiscência dos olhos e da carne, tem a ver com os desejos pecaminosos internos. E o terceiro, que é a soberba da vida, tem a ver com o nosso comportamento. A gente ama o mundo, presta atenção agora. Nós amamos o mundo quando desejamos aquilo que Deus diz que não devemos desejar, quando olhamos aquilo que Deus diz que não devemos olhar, e quando fazemos aquilo que Deus diz que não devemos fazer. João exorta os seus leitores a amar a Deus em lugar de amar o mundo, a criar vínculo com Deus ao invés de criar vínculo com esse sistema maligno que é governado pelo diabo. E ele exorta, porque todos esses desejos desenfreados, versículo 17 diz isso, esses desejos, 16 diz isso, esses desejos eles não procedem de Deus, eles têm a sua origem no próprio sistema maligno que o diabo governa. E esses são desejos que passam. Você já percebeu que quando você peca, aliás, é triste, é duro dizer isso, mas quem é obrigado a pecar aqui? Rapaz, eu pequei, mas é porque alguém chegou com uma arma na minha cabeça e... Não. Existe a lei do pecado que habita em nós, eu já usei essa ilustração, que nos atrai. E a gente peca porque em um determinado aspecto o pecado nos satisfaz. Só que você já viu que quando você terminou o pecado, pequei, terminei de pecar agora, 2 segundos depois, você está se sentindo a pior das pessoas, você não tem nem coragem de chegar perto de Deus. Porque é passageiro, não satisfaz. O mundo passa, esses desejos passam também. Amar o mundo e amar a Deus é impossível, eventos mutuamente excludentes. Agora, você está aí pensando, provavelmente a mesma coisa que eu estava pensando quando estava estudando esse texto aqui e quando eu estou falando aqui. Rapaz, como que pode, né? É verdade mesmo. Eu não quero pecar, mas eu quero também. Você percebe que a nossa vida é cheia dessas coisas? Ao mesmo tempo que a gente não quer, a gente quer. A gente sabe que o pecado... Por que a gente não quer pecar? Porque a gente sabe que aquilo ofende a Deus. Então a gente não quer ofender ao Senhor. Mas só tem esse sentimento aqueles cujos pecados já foram perdoados, que são fortes e que já venceram o maligno. Então,
Duas mensagens em paralelo estão aqui hoje, eu estou trazendo para vocês. Deus quer falar para vocês a mesma coisa que Ele falou para mim quando eu estava estudando esse texto. Ele falou para mim assim: Wesley, tem duas mensagens em paralelo aqui. Sim, você tem desejos dos olhos, desejos da carne. E muitas vezes, a soberba da vida, você coloca em prática isso. Mas eu quero dizer para você que os seus pecados já foram perdoados. Que você é forte. E você já venceu o maligno. Você só está voltando da batalha, com a certeza de que a vitória já é sua. Então, abraça essa vitória. E por que nós podemos ter certeza dessa vitória, meu irmão, minha irmã? Porque Cristo conquistou. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Porque estudamos isso na carta aos Efésios. Nós somos selados pelo Espírito Santo até o último dia. O Espírito Santo é a garantia de que eu e vocês, nós não vamos nos perder. E nós só desejamos caminhar em santidade por causa disso, porque nós já fomos transformados. Nós só desejamos caminhar em santidade porque nós somos fortes. Nós só desejamos caminhar em santidade porque já vencemos o maligno. A gente vai sim cair, a gente precisa prestar atenção porque esse sistema maligno, por vezes a concupiscência dos olhos, né, os desejos dos olhos, da carne e a soberba da vida, é muito fácil de identificar. É muito fácil você falar assim: concupiscência dos olhos, está assistindo uma série lá que está aparecendo um monte de gente pelada lá e fazendo uns negócios que não pode fazer. Por que você está assistindo isso aí? Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Isso aí vai te levar a desejos que você não pode ter. E provavelmente isso vai levar você a dar vazão a esses desejos que começaram quando você viu algo, aí você passou a desejar o pecado, e daí você vai pecar, porque você... A Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo, mas a Bíblia diz que a gente deve fugir da tentação. Paulo escreve isso a Timóteo. Fuja das paixões da mocidade. E eu quero dizer para você que é um moço de outrora, uma moça de outrora, que as paixões da mocidade nos acompanham a vida inteira. E não adianta, agora presta atenção, olha para mim, não pisca. Vocês da frente, vocês do fundo, olha para mim e não pisca. Não tenta resistir à tentação, porque você vai perder. Porque a Bíblia diz que a gente tem que fugir das paixões. Você tem que se submeter a Deus, resistir ao diabo, o diabo vai fugir de nós. Mas paixões, foge. É muito fácil a gente identificar algumas coisas, mas às vezes é difícil. Você já parou para pensar que de repente o tipo de roupa que você usa desperta em outra pessoa os desejos dos olhos, que vai despertar os desejos da carne, que pode levar a essa pessoa à prática do pecado? 50% da culpa é sua se você não toma cuidado com o jeito. Você está usando umas roupas que são curtas demais, sabe? Sabe aquelas roupas assim que começa muito tarde e termina muito cedo? Tem que tomar cuidado. Tá apertado demais a tua roupa, meu irmão, minha irmã. Não é só as mulheres que não é. Presta atenção. Por que você vai comprar uma roupa que é curta demais? Concupiscência, desejos desenfreados. Se você fez isso ou faz, eu quero lembrar você que Deus já te perdoou. Se arrependa, peça perdão a Ele e mude. A semana passada a gente falou, né, de mudar algumas rotinas. Muda a rotina da roupa que você compra também. Muda a rotina das coisas que você assiste. A concupiscência dos olhos, ela tem a ver com a cobiça. Às vezes, você se veste direitinho, você está na igreja e tal, mas você tem um desejo por alguma coisa que esse desejo não é santo, ele é uma cobiça. E para conseguir obter aquilo, você sacrifica a tua comunhão com o Senhor. Se você sacrifica a tua comunhão com o Senhor, você vai ter comunhão com o sistema maligno, que é o mundo. É muito mais complexo do que a gente pensa. Não dá para a gente ficar falando a respeito de tudo que esse texto nos ensina aqui.
Mas eu peço a Deus que essa palavra tenha colocado pelo menos uma pulga atrás de cada uma das suas orelhas, para que você possa pensar: quais são os desejos desenfreados que permeiam a minha vida? Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração, te mostrar, para você poder se arrepender e abandonar. Confie somente nos méritos de Cristo e continue crescendo em santidade e pureza. E por fim, não esqueça da última frase do texto que a gente leu. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus? Caminhar em santificação. Hoje, menos pecador do que ontem, amanhã, menos pecador que hoje. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua voz e pedimos ao Senhor que o Senhor nos mostre quais são as áreas da nossa vida em que a gente está flertando com o mundo, que é esse sistema maligno governado pelo diabo, por Satanás. Quais são as áreas da nossa vida que a gente está se aproximando e criando vínculos? Mas assim, existem coisas que são muito fáceis da gente ver, mas Deus, o Senhor sonda o coração e nós clamamos ao Senhor que o Senhor mostre aquilo que a gente não está conseguindo ver, para que a gente possa corrigir isso na nossa vida. E que a gente sempre se lembre que a gente faz isso porque o Senhor já nos transformou, porque o Senhor já nos salvou, porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, porque em Cristo nós somos fortes, porque em Cristo nós já vencemos o maligno, como a Tua palavra nos ensina. Nos mantém na nossa mente essa esperança, que não é uma esperança de talvez a gente vá conseguir, mas é a esperança que o Senhor ensina, é a certeza de que a gente vai conseguir, porque é o Senhor que garante isso. Então, mantém isso no nosso coração, para que a gente possa, dia após dia, caminhar realmente como pessoas, discípulos de Cristo, que já venceram o maligno. Nos abençoa, e que essa palavra fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus.